Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, a conversão dos pecadores e as almas do purgatório. Oremos. Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome e, estreitando os laços que nos unem convosco, fazei crescer em nós o que é bom e guardai com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Santo Evangelho de hoje apresenta para nós a ação dos discípulos de Jesus em meio a um momento em que sentiam fome. Passavam no meio de uma plantação de trigo e arrancavam as espigas e as comiam. Os fariseus, eles aproveitaram já a oportunidade para vir aplicar lei sobre Jesus, perguntando por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? A ação dos fariseus era sempre para recriminar e culpar Jesus de alguma forma. Eles nunca observavam plenamente a totalidade das Escrituras que ali estavam justapostas.
Eles simplesmente queriam incriminar Jesus. Queriam suprimir Jesus. Esse era o grande objetivo. E Jesus apresenta a ação de Davi quando estavam com fome, Davi e seus companheiros, que entraram no templo e comeram os pães oferecidos a Deus, atitude que só era permitido ao sacerdote e não a um leigo qualquer, embora que fosse o rei, mas não lhe era permitido. Em vista da hierarquia levítica, Davi, ele não estava apto a entrar dentro do santuário. Não estava apto a ir até onde encontrava-se o sacrifício para tomá-lo em mãos e comer. Por isso, Jesus, ao relembrar tudo isso a eles, faz com que todos fiquem desapontados e sem uma ação julgadora, muito menos com forças para repreender e até mesmo prender Jesus. Os fariseus, eles só observavam os seus costumes, observavam as suas tradições, aquilo que era posto por eles mesmos. Mas a observância da Sagrada Escritura, a observância da lei de Deus e dos mandamentos, isso era pouco observado por eles. Então, quando nós olhamos para este santo evangelho, Jesus finaliza dizendo: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Isso significa que a ação de Jesus, ou seja, a ação de Deus, ela é constante em todo o tempo para o bem de todas as pessoas. Jesus não escolheu um dia para realizar uma cura, um milagre, uma libertação, de forma alguma. Jesus fez o bem, e o bem deve ser feito em todos os instantes. Jesus, sendo Deus conosco, o Emanuel, sendo o enviado de Deus, ele simplesmente mostra a nós e aos seus contemporâneos o que deveria ser feito, a atitude a ser tomada, sem jamais acusar alguém ou deixar alguém perecer, nem mesmo a fome, nada. Jesus observa tudo para que todos aqueles que estão ao seu redor, eles estejam em um bem-estar, estejam agraciados pela presença de Jesus, mas também refeitos por todos os bens e por tudo aquilo que é possível, sem uma mente escrupulosa em vista de uma tradição criada por eles mesmos. Então peçamos a Deus que cada um de nós não fiquemos apegados em coisas que somente nos atrasam,
somente nos distanciam das pessoas, nos distancia em nossa fé, nos distancia de Deus, mas que sejamos autênticos cristãos, observadores da palavra, dos mandamentos, para fazer com que o reino de Deus aconteça entre nós, entre irmãos, e que no final da nossa caminhada, da nossa peregrinação terrestre, alcancemos o prêmio da vida eterna. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Oremos. Revigorados pelo pão da mesa celeste, nós vos pedimos, Senhor, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir nos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.